Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha aqui ao vivo e bom dia àqueles que nos assistem no YouTube. E estamos aqui continuando com o ciclo de entrevistas da UNILA, coordenados pelo professor Antônio Guizo, no programa de pós-graduação de literatura comparada. Hoje temos o enorme prazer. Meu nome é Dionísio, e sou pós-doutorando aqui do programa da UNILA, em literatura comparada, e como estava dizendo, hoje temos o enorme prazer de entrevistar a professora e pesquisadora Daniele Corpas. Ela é professora associada de teoria literária da UFRJ, do Departamento de Ciência da Literatura ali, e é a mesma casa onde ela se formou em letras, onde fez a sua pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, passando pelas áreas de literatura comparada e teoria literária. E ela tem uma amplíssima trajetória como pesquisadora e professora. Entre os livros da professora Corpas, temos os Jagunços Somos Nós, Lições do Brasil da Crítica de Grande Sertão Veredas. Outro texto de autoria da professora Armas e Letras, e outros ensaios sobre Guimarães Rosa. E também, entre as suas produções bibliográficas, ela foi coorganizadora de um texto intitulado 40 anos de formação de literatura brasileira, que pega aquele termo do Cândido, da formação da literatura. Tem muitíssimos artigos publicados, entre eles um intitulado Jacques Rancière, leitor de Eric Auerbach, publicado na revista Ler, da Neolatinas da UFRJ, no ano passado. Também tem outro artigo intitulado Meninos do Rio, publicado pela revista Literatura e Sociedade, que, se não me engano, é da USP, no ano 2022. Tem outro artigo intitulado Fascismo sem uniforme em imagens do pensamento de Siegfried Kracauer, publicado na Terceira Imagem, que é, aliás, a revista da Ciência da Literatura da UFRJ, e também, entre as suas publicações, conta Força Épica e Sentido Trágico de Grande Sertão Veredas. Entre as suas outras atividades acadêmicas, a professora Daniele Corpas foi coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Literatura, foi pesquisadora do programa Jovem Cientista do nosso estado, auspiciado pela FAPERJ, no Rio de Janeiro, coordenadora também do grupo de trabalho da Ampol Literatura e Sociedade, hoje em dia a professora Corpas tem interesse na temática de ficções cotidianas. Ela também já tem pesquisado, como a gente viu nos títulos das publicações, amplamente o Guimarães Rosa. Também tem interesse pelas questões de método de análise literário, do método crítico, passando por autores como Antônio Cândido no Brasil, e também teóricos e pensadores alemães como Auerbach e Kracauer. E hoje também ela se interessa pelo tema das figurações do cotidiano na ficção contemporânea brasileira. É um grande prazer, Daniele, ter você aqui conosco. Muito felizes por isso, de ter você aqui. Vai ser uma grande contribuição, não só para a comunidade local aqui em Foz do Iguaçu, na UNILA, mas também, esperamos, Brasil e afora. E eu vou começar a entrevista com a pergunta que já vai se fazendo costume nesse ciclo, né? E eu queria perguntar para você, primeiramente, o que levou você a se interessar de uma maneira mais sistemática e consciente pela literatura? Por que estudar literatura e não outra coisa? Obrigada, Dionísio. Obrigada, Antônio, pelo convite. Fiquei muito contente também
poder contribuir para essa iniciativa que eu acho muito importante, de poder das conversas fora do circuito das tarefas diárias da universidade, a gente poder trocar ideias de uma maneira mais descontraída. Acho que isso vai ser bem interessante aqui. E queria parabenizar vocês pela iniciativa de montar esse canal aí na Unila, que é uma instituição que eu admiro muito. Não conheço presencialmente, mas acompanho os trabalhos e me parece assim, um núcleo muito importante, né, para as discussões que a gente faz em várias áreas, né? Bom, vamos ver se eu consigo resumir essa pergunta, uma resposta para essa pergunta do Dionísio, que passa muito por uma afetividade, né? A minha escolha pela literatura foi muito precoce. E, de alguma maneira, ela diz também, ela explica, talvez, uma parte do caminho que eu segui na literatura, porque eu me encantei pela literatura na escola. Eu acho que isso é o mais comum, né? Eu não venho de uma família de leitores, a minha casa não era uma casa que dispunha de uma biblioteca. Eu tinha uma tia que era leitora e que me dava muitos livros, a tia Neuza, que também foi uma figura importante nessa formação. Então, como eu digo, é uma coisa que tem uma dimensão muito pessoal. Mas eu acho que a escola foi o lugar mesmo onde a coisa floresceu. A minha mãe é professora, alfabetizadora, então também estimulou muito desde a infância o convívio com os livros, mas foi essa coisa, não era uma leitura literária que contasse com esse diálogo com leitores, né? Isso era, familiarmente, isso era mais restrito a uma figura, essa tia. Mas na escola, eu tive um professor de literatura que realmente soube criar essa disposição. Então, muito cedo, com 15 anos, eu tinha que decidir o que fazer no vestibular e pensei, o que eu gosto? Eu gosto de ler. Então, eu vou ler. A minha mãe sentou na cama e fez assim, minha filha, você vai ser professora? Desanimada. Eu disse, não. Eu nem sabia o que eu ia ser. Eu sabia que eu ia trabalhar com aquilo que me mobilizava, né? Então, eu acho que, essencialmente, eu sou leitora. Eu fui fazer literatura não é porque eu gostava de escrever, não é porque eu queria trabalhar dando aula, era porque eu gostava de ler. E a minha prática com a literatura é essa, né? Quando eu vou estudar o método crítico, ou quando eu vou me dedicar a um determinado autor, ou uma determinada parcela da produção literária, é sempre com essa disposição de leitura, né? Do corpo a corpo com o texto. E é isso, assim, a definição da carreira como pesquisadora, como professora, ela foi se dando, né? Eu trabalhei com outras coisas na área, com edição de livros, por exemplo, mas isso se impôs, porque eu acho que é na universidade, é na escola, que a gente consegue fazer o trabalho de leitura, que para mim é o mais importante. É isso que forma, né? Não sei se respondi. Eu acho que sim. Não sei se o Antônio quer continuar. Daniele, eu acho muito interessante assim, você falando da sua trajetória e depois, quando você se torna professor universitária mesmo, aí você vai trabalhar com a literatura enquanto um objeto de estudo. E aí você se depara com as perspectivas, métodos, teorias sobre esse objeto e você escolheu o que se chama de método crítico. O que é o método crítico, assim, como a gente poderia explicar assim para os estudantes que estão entrando nesse universo que é o estudo sobre a literatura? Então, talvez a gente não possa falar para começar, não possa falar no singular, né? Existem métodos críticos, a gente sabe que são vertentes, né, da teoria literária, são práticas diferentes de trabalho com o texto, né? O que me interessou, acho que desde o final do mestrado, né,
quer dizer, até o mestrado eu estava desenvolvendo esse interesse pela percrustação, é uma palavra difícil de falar, né? A gente escreve, mas não fala nunca, do texto, da armação do texto. Mas como é que a gente coloca isso, elabora os resultados da leitura, né? Com que ferramentas, com que procedimentos isso se elabora? Eu sou também uma leitora, eu também tenho essa disposição de leitura em relação ao texto crítico. A gente nunca lê sozinho, a gente sempre lê com apoio ou em diálogo, né, com leitores anteriores, com um acúmulo crítico que está disponível sobre aquela obra, sobre aqueles autores, né, ou sobre aquele tema. E a partir do mestrado, que eu acho que é quando a gente faz o primeiro trabalho, né, mais consistente, mais contínuo, mais aprofundado, que a gente faz na Faculdade de Letras, eu acho que nesse exercício, né, de fazer uma leitura do Grande Sertão Veredas, que foi o livro que eu estudei, me chamou a atenção a diferença dos métodos de leitura, né, das formas de tratamento, dos elementos que se destacavam, do desenvolvimento da argumentação. Então, pensar método crítico é ter esse olhar também investigador do discurso crítico. Claro que isso vai gerando eleições, né? Se o próprio leitor tem uma disposição de ponderação daquilo que está lendo em relação à crítica e não aceita imediatamente as hipóteses ou as conclusões, tão somente porque o leitor anterior dispõe de algum prestígio, né, como se aquela leitura já estivesse estabilizada, mas, ao contrário, né, encara aquilo como uma construção, né, porque a nossa leitura também é uma construção, a leitura crítica também é uma construção, é preciso pensar os fundamentos dessa construção. Foi isso que começou a me mobilizar a partir do final do mestrado, e por isso, no doutorado, eu fiz uma tese sobre a crítica do Grande Sertão Veredas, em que eu procurei compreender, claro, uma parcela da crítica, né, uma fortuna crítica imensa, eu fiz um recorte nessa fortuna crítica, né, considerando especialmente aquelas leituras que procuravam estabelecer alguma espécie de correlação entre o romance e a experiência social brasileira, e como se estabelece essa correlação. Acho que foi nesse momento que eu comecei a me interessar mais por essa discussão mais teórica, né? Qual é o caminho para se fazer a crítica, para se fazer a leitura, que tenha mais potência, que tenha mais poder de intervenção, que traga à tona as questões mais relevantes para o nosso tempo, que aquela obra pode instigar, né? Então, nesse estudo do doutorado, eu recortei essa parcela da fortuna crítica do Grande Sertão que tratava da matéria brasileira e fui confrontando os caminhos que cada crítico tomava para estabelecer essa correlação entre o romance e a experiência social. E aí, com isso, você começa a observar como é que certos achados críticos são deixados para trás por causa do rumo das vogas teóricas, como que algumas hipóteses ficam em aberto, como é que se retomam essas hipóteses posteriormente, como é que elas são levadas adiante, enfim. Eu fiz uma espécie de estudo de caso, né, de como ler aquele romance, como foi lido aquele romance, vistas a pensar uma relação com a história do país, com a formação social do país, com os temas políticos, etc. E bom, claro, a essa altura, eu já tinha consolidado, né, uma formação teórica numa determinada vertente, né, que é a da teoria crítica, que é a da tradição dos estudos literários brasileiros que correlacionam forma literária e processo social,
com o legado do Antônio Cândido, do Roberto Schwartz, e isso muito graças a uma rede nacional de pesquisa, que é o Grupo Formação, acho que a gente também vai chegar a falar disso, né? E daí por diante, eu acho que refinei ou afunilei o tipo de estudo de método crítico que me interessava. Por isso eu cheguei ao Krakauer, ao Auerbach, né? Há nomes que, principalmente o Krakauer, né? Que são vinculados à constelação da teoria crítica. Bom, pessoal, tivemos aí alguns problemas técnicos com a internet, mas retornando, Daniele, você estava falando dos autores ali que embasaram a perspectiva teórica com a qual você escolheu trabalhar. Quem são esses autores? Então, eu acho que ao longo da minha formação na UFRJ, e talvez um pouco também um pouco não, talvez um pouco não, com certeza, por conta de um tanto rala formação política de juventude, a teoria crítica me abriu um horizonte, né, que justificava, de alguma maneira, o que conferia um sentido prático ao meu interesse pela literatura, né? Pensar a obra literária como um médium, né? ou melhor, fazer a crítica da obra literária como um médium para fazer a crítica da vida social, né? Pensando isso como duas coisas indissociáveis, né? Que é um princípio da teoria crítica, né? Uma base da teoria crítica, de pensadores como o Adorno, Benjamin, né? Isso, para mim, é de uma solidez, né? e de uma seriedade e responsabilidade que me parece incontornável. Então, essa não é exatamente uma escolha, é quase que um imperativo, né? que une uma inclinação pessoal a uma perspectiva política, né? Então, ao longo da formação na universidade, eu tive contato, ainda na graduação, com Adorno, Benjamin, né, Antônio Cândido, mas isso foi se confirmando na pós-graduação. E mais tardiamente, de modo até recente, né, na verdade, lá para 2010, 2011, é que eu tive contato com a obra do Krakauer, que eu conhecia muito superficialmente, né? Ele só tinha um livro editado no Brasil até então, que era o de Caligari a Hitler, uma história psicológica do cinema alemão, que eu li alguns capítulos. Não era um autor que estava no meu horizonte, né? Então, quando foi publicado no Brasil pela Cosac Naif, O Ornamento da Massa, e eu li aquele livro, eu fiquei absolutamente impactada. Eu acho que foi aí realmente que eu quis estudar método crítico, já não mais vinculado à leitura de um objeto específico, como era o caso do Grande Sertão Veredas no doutorado, mas eu quis pensar mesmo como se forja a abordagem crítica que lida com questões contemporâneas. E o Krakauer, ele é um modelo, no sentido não de que a gente vai reproduzir os procedimentos dele, mas ele é uma fonte de inspiração muito valiosa, né? Porque foi um crítico que lidou, né, com a emergência do cinema como forma de expressão prestigiada e como forma de comunicação de massa, né? Que se dedicou a uma diversidade muito grande de objetos, né? E isso num momento da história europeia bastante crítico, né? No entreguerras, e com soluções de abordagem desses objetos muito criativas e muito consistentes.
Então, quando eu li O Ornamento da Massa, que é uma coletânea de ensaios, eu fiquei absolutamente impactada. Eu vinha de muitos anos no estudo do Guimarães Rosa, desde a graduação, na realidade, né? E a essa altura eu já tinha terminado o doutorado há algum tempo, há alguns anos, né? E então eu fiz uma guinada, né, para estudar o Krakauer. Eu saí do Brasil dos anos 50, né, das questões da matéria brasileira, e fui para os desafios, né, do pensamento crítico na Alemanha do entreguerras dos anos 30. Né, com essa intenção de observar como que, naquele momento tão crítico, um pensador, um crítico, né, progressista de esquerda, disposto a enfrentar as questões da forma, mas, ao mesmo tempo, da ideologia, inventou as suas ferramentas, as suas noções, os seus procedimentos. Essa capacidade de forjar os caminhos críticos era o que me interessava no Krakauer, fora, obviamente, os resultados que ele alcançava. Né? E aí passei mais um bom tempo com esse estudo. Agora, recentemente, é que eu acho que eu me sinto mais alimentada, né, nesse sentido, de ter a capacidade de formular os meus próprios caminhos conforme os objetos com os quais eu tenho que lidar, né, é que eu voltei para o exercício propriamente dito da crítica literária, estudando ficção brasileira contemporânea. E o Krakauer, o Benjamin e o Adorno, eles são, talvez a gente poderia pontuar assim, são críticos da cultura, quase. Uhum. Eles transitam entre os diversos gêneros, diversas manifestações ali culturais, e o Krakauer ele tem uma intersecção nos seus estudos muito forte entre cinema e literatura, poderia-se dizer? Na verdade, ele é um crítico, como você disse, um crítico da cultura, pensou a literatura, foi muito conhecido como crítico de cinema, foi um crítico de cinema pioneiro, na verdade. Né? Quando ele começa a escrever crítica de cinema, o cinema não era... Ele é contemporâneo do Bela Balazs, que também vai ser um pioneiro também. Mas a crítica de cinema não era um campo constituído. O Krakauer foi um dos nomes que constituiu a crítica de cinema como um exercício de reflexão consistente e relevante. Né? O cinema era tratado mais como entretenimento. Ele tem um ensaio chamado A Tarefa do Crítico Cinematográfico, e que ele vai indicar duas possibilidades de operação crítica com o cinema. Uma é a crítica da ideologia, né, que deve ser feita, segundo a perspectiva dele naquele momento, com os filmes medianos, os filmes que a gente chama de blockbuster. Né? Ali, como uma forma estética, não tem, é baseada em clichês, em convenções de gênero, né? Não há muito que trabalhar do ponto de vista da crítica estética, mas há muito que se fazer do ponto de vista da crítica ideológica, uma vez que são produções que dialogam com as massas. Né? Para os filmes, como diz ele, que tem algum teor de verdade, aí sim é preciso fazer a crítica estética. Então, ele também tem um vasto conhecimento, acompanha, né, o cinema desde seus primórdios, né? O Krakauer é contemporâneo do nascimento do cinema, né? Quando criança ele viu o primeiro cinema, né? Então, e acompanhou isso pela vida inteira. Então, não diria que é exatamente uma intersecção, né, entre crítica de cinema e crítica de literatura, mas são coisas que correm paralelas. Né? E a prática dele da crítica literária também contempla a cultura de massa. Ele vai falar também dos best-sellers, dos livros de sucesso, do romance policial. Né? Não é um crítico que se detém exclusivamente nas obras literárias, digamos, fortes. Ele quer pensar a produção da cultura nos seus diversos níveis. Né? E claro, com procedimentos diferenciados para isso. Né? Mas, na teoria do filme,
que é o último livro que ele chegou a publicar. Ele tem um livro posterior que foi de publicação póstuma, que se chama História, As Últimas Coisas Antes das Últimas, mas no Teoria do Filme, que foi o último livro que ele finalizou de fato, é um livro de 1960, há várias correlações com a literatura, assim, entre romance e cinema, né? Ele chega a dizer, por exemplo, que o cinema, a gente sabe, né, o cinema bebeu muito na fonte da literatura. A narrativa cinematográfica é muito inspirada, a narrativa cinematográfica clássica é muito inspirada nos paradigmas literários de narração, né? E para o Krakauer isso é um problema. O cinema, para ele, o cinema é eminentemente visual, fotográfico, né? E essa coalizão com a literatura pode ter um rendimento ruim do ponto de vista estritamente cinematográfico, né? É uma tese questionável, mas é interessante. Então, eu diria que na minha própria prática, né, o que eu faço, pouco que eu faço com cinema, na verdade eu não tenho nem formação, né, para trabalhar com cinema de modo mais abrangente, mas o que me interessa é muito a imbricação, né, entre narrativa cinematográfica e narrativa literária, e quando o cinema se destaca disso é mais interessante ainda, porque aí a gente pode pensar, né, um outro tipo de construção estética de acordo com as especificidades daquela linguagem, né? Porque é bem interessante também nesses teóricos, como você fala, que iniciaram o pensamento sobre o cinema. Tem muitos críticos que, quando surgiu o cinema, eles pontuaram apenas como uma diversão de massas, né? Algo que não teria um potencial estético. Até, se eu não me engano, Bergson falou, bom, isso aí vai servir porque daqui a uns 50 anos a gente vai saber como as pessoas caminhavam 50 anos atrás. Então é mais praticamente isso. Que para isso que serve essa arte. Então não era muito considerado como uma arte, enquanto a literatura, nessa época, embora tenha os livros mais também são o que a gente fala hoje de entretenimento, era considerada a grande arte, a grande manifestação estética ali, narrativa. E o Krakauer, ele rompe essa perspectiva, ou inicialmente ele caminha para esse lado, que às vezes quando eu escuto um pouco desse autor, eu vejo algumas pessoas colocando também ele dentro dessa perspectiva que o cinema não nasceu não predestinado para ser uma grande arte. Então, qual que é a visão dele, mais ou menos? Uma visão bastante realista, de que, de fato, o cinema emerge como diversão, como entretenimento, né, como produção para as massas, sem grandes pretensões estéticas a princípio, né? Ele diz de Caligari a Hitler, ele diz no início o cinema era um garoto de rua, um moleque solto na rua. As salas de cinema eram pardieiros, eram frequentadas por prostitutas, vagabundos, desocupados. Raramente um intelectual entraria numa sala de cinema. E ele entrou. Né? Então, ao mesmo tempo, ele não tinha uma postura elitista também. Né? Então, o que tem? É entretenimento. O circo é entretenimento, o parque de diversões é entretenimento, e isso tem valor. Né? Mas, ao mesmo tempo, então ele considera o cinema esse cinema das primeiras décadas do século XX, né, na sua dimensão de entretenimento, observa como que esse meio, né, de comunicação e de criação começa a ser também inscrito, né, na dinâmica da veiculação ideológica, justamente porque tem essa capacidade de abrangência, né? Isso por si só já vale um esforço
de reflexão, mas observa também como é que o cinema vai se alçar à condição de arte, não nega isso, nunca negou isso ao cinema, justamente um dos fatores que ele identifica como recurso, né, de legitimação do cinema como arte é essa coalizão com as formas literárias, essa inspiração nos paradigmas literários, né? Aí um público mais erudito, um público mais exigente, começa a reconhecer, um público que é leitor de romance, começa a encontrar no cinema um tipo de composição, uma lógica de composição que já era respeitada, já era valorizada como arte. Então, fez parte na história. Eu estou falando isso, gente, como leiga a partir do Krakauer, né? Talvez os teóricos do cinema refutem completamente. Mas, segundo o Krakauer, vai fazer parte dessa trajetória do cinema, condição de sétima arte, um diálogo com a literatura. É por aí que eu me interesso. E entrando um pouco, então, agora já dentro da literatura, que é mais a nossa área, hoje, Daniele, você trabalha com figurações do cotidiano, né? A gente, pelo menos na minha percepção, assim, a gente vê também um movimento desde a filosofia, da sociologia, da antropologia, um deslocamento daquelas questões políticas, grandes questões políticas, para um olhar mais nos microacontecimentos, nos pequenos acontecimentos ali que envolvem sociedade, cultura, e também nas representações artísticas. Quando você trabalha com figurações do cotidiano, a sua perspectiva dialoga um pouco com isso? Como é trabalhar com figurações do cotidiano na dimensão literária? Então, esse viés de abordagem da literatura, ou esse foco, né, ele surgiu justamente do estudo de método crítico do Krakauer e do Auerbach. Né? Porque a partir do estudo do Krakauer, eu acabei... o meu caminho de retorno para a literatura, mais especificamente, foi o diálogo do Krakauer com o Auerbach. Nesse livro de que eu estava falando, Teoria do Filme, o Krakauer várias vezes cita o Mimesis. Ele tinha conhecido o Auerbach nos Estados Unidos, ele se exilou nos Estados Unidos no início da Segunda Guerra, logo em 1933, quer dizer, desculpem, ele sai da Alemanha em 1933 e vai para os Estados Unidos no início da década de 40 e nunca mais volta para a Alemanha. Lá ele conhece o Auerbach, que também tinha se exilado nos Estados Unidos, mas conhece o Auerbach tardiamente, já nos anos 50. Esse livro, que é de 1960, tem várias passagens em que ele recorre ao Mimesis do Auerbach, que tinha sido publicado em 46, né, e que impactou muito o Krakauer, que já praticava, como crítico da cultura, um olhar muito atento às manifestações de superfície, que é a expressão que ele usa nesse ensaio O Ornamento da Massa. O que são as manifestações de superfície? É a plasticidade do cotidiano, é aquilo que é trivial, banal, ao qual não se presta muita atenção, que é recorrente e que faz a matéria da vida, né? A vida é cotidiana. Então, ele é atento a isso, aos pequenos gestos, aos hábitos, aos modos de falar, aos comportamentos. Ele está atento a isso desde final dos anos 20, início dos anos 30. E isso, para ele, também é relevantíssimo no cinema, como você disse aí do Bergson, que, né, a gente vai saber como é que as pessoas andavam. Para o Krakauer, esse é um grande valor do cinema. O cinema consegue captar essa matéria do dia a dia, que é constitutiva e, às vezes, muito difusa, muito dispersa, né, mas que cifra o andamento da vida social propriamente dita. Isso está cifrado no registro cotidiano. Né? A gente sabe que o Mimesis, do Auerbach, é um estudo justamente, né, da captação da vida banal, corriqueira das pessoas comuns ao longo da história da literatura. O cotidiano é o enfoque do
do Auerbach, né? Quando ele vai, a cena que ele escolhe de Madame Bovary para analisar no capítulo na mansão de La Mole, é a Madame Bovary, a Madame Bovary jantando com o marido, é uma cena cotidiana, é um quadro cotidiano. E ali está expresso, né, toda a tensão que percorre a vida daquela personagem, nos pequenos gestos, na cozinha fumegante, o prato, etc. Né? Então, o Krakauer, na teoria do filme, ele aproveita muito desse entendimento, né, da relevância do cotidiano que o Auerbach coloca no Mimesis e que ele também vai encontrar no cinema. Isso, para mim, foi uma chave. Então, enquanto eu estava estudando o método crítico, a noção de vida cotidiana veio, eu acho que talvez por conta dessa valorização do cotidiano em outras áreas, dos microeventos em outras áreas também, na história, na sociologia, né? Me surgiu a questão, e na literatura brasileira hoje, como é que é tratado o cotidiano? É um campo, né, que aparece demais na literatura moderna. Né? E hoje, na literatura brasileira, com a atual configuração do campo literário brasileiro, como é que é o tratamento conferido ao cotidiano? Esse cotidiano, digamos, em obras que focalizam territórios marginalizados. Esse cotidiano é transformado em exótico, em pitoresco? É uma questão. Como é que se diferencia o tratamento do cotidiano entre gerações? Com que recursos expressivos esse dia a dia se revela na literatura? Às vezes pode ser por... São passagens da obra literária que podem parecer menores, mas elas podem ser muito significativas. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que esse estudo de método crítico é uma busca de inspiração para localizar questões e para localizar procedimentos, ou para inventar procedimentos, né, para lidar com a produção do meu tempo. Eu não vou fazer a mesma coisa que o Krakauer ou que o Auerbach fazem, porque eu lido com outros objetos. E eu tenho que elaborar modos apropriados para lidar com esses objetos, mas eu me inspiro neles. Eu acho que a focalização no cotidiano é um resultado dessa inspiração. Mais do que a herança mais do que a referência em outras áreas, sabe? E é muito interessante porque, principalmente quando os estudantes adentram nesse campo, eles vão pegando, eles querem saber os grandes significados daquele enredo, daquela obra, o que quer dizer, o que o autor quis dizer como uma mensagem no todo, e se perde muito, como você pontuou, a imersão nesses detalhes, né, que são nas pequenas combinações, composições estéticas ali, que vão revelar também uma parte do funcionamento daquela sociedade. Então, acho bem super interessante essa perspectiva. E na sua experiência agora como orientadora de trabalhos acadêmicos, você percebe assim que os estudantes inicialmente têm uma dificuldade de conseguir essa imersão no pequeno cotidiano ali da obra, eles já querem ver o enredo, as grandes mensagens, o que está dito? Total. Na verdade, eu acho que há Isso varia, né, de acordo com o curso, com a instituição, com o currículo pelo qual o aluno é formado. Na UFRJ, na Faculdade de Letras da UFRJ, eu noto e os alunos falam disso, né? Uma lacuna em relação a isso, a método crítico, método de leitura, como ler. Né? Eu vou me abrir a observar a especificidade
dos elementos e do modo como se arranjam esses elementos nessa determinada obra, ou eu já vou buscando um significado prévio a partir do que já é codificado, né? A tendência, na maior parte das vezes, na maior parte dos alunos, dos meus alunos, eu vejo, é buscar esses grandes significados, em vez de ter uma atenção mais voltada para aquilo que é específico daquela obra. Então, se eu vou ler uma narrativa escrita por uma mulher, eu já vou buscar os índices do feminismo, eu já vou buscar, enfim, aquilo que já está codificado. Mas, aquilo pode estar ali, muitas vezes está, né? Mas outras coisas também estão. E são essas outras coisas, por vezes, mais ocultas, mais subterrâneas, que cabe à crítica trazer à tona, né? Aquilo que está na superfície da obra é fácil. O complicado é entender o que está nos meandros, o que significam os meandros da composição. Acho que esse é um desafio para quem lida com ficção contemporânea. A ficção contemporânea brasileira é uma grande parcela da ficção contemporânea brasileira, ela já está alinhada a determinados discursos vigentes, né? Muitas vezes discursos progressistas, de fato, que são válidos. Mas e as contradições que podem estar nesse subterrâneo da composição? É preciso pensar isso. É muito mais fácil fazer a paráfrase do discurso que se mostra na superfície da enunciação narrativa do que ter um pé atrás. O crítico sempre tem que ter um pé atrás, né? O crítico sempre tem que ser desconfiado do significado que se estabelece com muita facilidade, né? E procurar com lupa, né, com atenção, o detalhe, como você disse, Antônio, né? Porque é nos detalhes da composição formal, né, nas contradições, nas tensões, que se escondem, muitas vezes, aquilo que é mais original da obra, não que já está decodificado pela sociologia, pelos movimentos sociais, pelos discursos teóricos, mas aquilo que aquela obra pode, talvez, revelar. E dentro da sua perspectiva formativa, eu estava pensando aqui, será que Guimarães Rosa que atentou o seu olhar para essa perspectiva? Porque Guimarães Rosa é aquele autor que não tem como você ler sem ver a frase, depois ver a palavra, ver a sílaba, ver a formação, ver as letras, o som, tudo. Não é um autor que dá para você ler sem um olhar também voltado para a minúcia, para o detalhe, para a composição, para cada pequena composição. Você acha que tem um tanto de Guimarães nessa sua perspectiva que hoje você desenvolve na crítica? Sem dúvida, tem muito da leitura. Eu acho que a leitura do Guimarães Rosa, a dedicação à leitura do Guimarães Rosa, exigiu esse tipo de debruçar, né, sobre a tessitura do texto, etc. Mas, mais do que isso, mais do que esse corpo a corpo com o texto, né, eu acho que o que eu aprendi nos trabalhos com Guimarães Rosa, em relação a esse pé atrás do crítico, como eu te disse, foi por conta menos da leitura do texto dele do que da leitura da fortuna crítica dele. Porque a gente sabe, né, o Guimarães Rosa é um autor top, né? Então, a tendência da crítica é o elogio, a reiteração do que está posto, como eu te disse, na superfície da obra. Que no caso do Guimarães Rosa, a superfície já é uma superfície opaca, né? Então, que exige esse trabalho aí da minúcia, de compreender, de destrinchar a frase, o andamento do enredo. Não é um autor que se abra à compreensão imediatamente. Mas, para mim, mais importante nesse sentido de buscar os subterrâneos da obra não foi nem essa dificuldade imediata que a gente já
na primeira página do Guimarães Rosa já sente, né? E sim, o fato de que há uma tendência generalizada na crítica ao elogio e à reiteração da obra, sem atenção às suas contradições, às suas fissuras, aquilo que ela pode ter de problemático, né? Então, acho que quando eu fui fazer o estudo da crítica do Guimarães Rosa, o resultado de aguçamento do olhar para aquilo que não é o mais evidente, ou para o significado primeiro, foi muito mais na observação da crítica que cai na armadilha, né, do que no exercício mesmo da leitura. Não sei se está claro que Sim, eu entendo. O que eu estou dizendo, sabe? É observar como que uma crítica que se deixa levar pelo encantamento com a obra deixa de observar aquilo que ela tem de mais potente, que pode ser o problema, e não o resultado estético tão primoroso. Esse resultado estético é tão primoroso, tão original, tão encantador, né, que a gente se perde nele. A gente fica ali embevecido. E isso desvia o olhar de outros aspectos dessa composição que podem revelar problemas e não soluções. Porque também essa é uma... Quando a gente encontra com nossos estudantes que vão, se permitem estudar um grande autor, assim, um autor consagrado, também é uma grande dificuldade que a gente tem de não reiterar só o que a crítica disse, né? Porque também atrás de todo, ou do lado de todo grande autor, há grandes críticos, né? Como você pontuou, e daí acaba mesmo essa tendência de você reiterar, falar um pouco, parafrasear quase as perspectivas críticas que já foram postas ali, também porque daí você já não está batalhando só com o autor, você está batalhando com grandes nomes ali da crítica para tentar constituir a sua chave de leitura, o seu pensamento. É muito interessante essa perspectiva mesmo. Eu vou também deixar eu tenho outras perguntas, mas vou deixar também o Dionísio fazer algumas perguntas para a professora, senão vou acabar tomando todo o tempo aqui. Não, bom, tá tranquilo. Se quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, vai em frente. Não, Dionísio, pode assumir aí um pouco. Tá beleza, tá beleza. Bom, estou muito contente, devo dizer, com essa entrevista, e agradeço desde já todas as ideias, essas reflexões, essas perspectivas críticas que você vai nos oferecendo aqui, Daniele. Eu vou, então, ter muita coisa para perguntar, realmente, muitas coisas interessantes. E, bom, no meu caso, também devo, digamos, contextualizar que eu conheço o Daniele porque eu fiz a minha pós-graduação no FRJ e já tive ocasião de ter muitas trocas com ela durante essa minha experiência lá, então já tenho alguma familiaridade com a Daniele, com as suas reflexões, as suas abordagens, né? E uma dessas experiências que eu lembro com muito entusiasmo é que a Daniele não só, digamos, faz... ministra as aulas dela normalmente, né, como professora, mas também tem grupos de leitura, né, fora da grade formal das disciplinas, é voluntário, então alunos interessados vão entrando nesses grupos de leitura que a Daniela vai conduzindo fora dos horários mais formais, né. E são vários grupos de leitura que a Daniela tem, digamos, conduzido. Um que eu participei pessoalmente foi o grupo de leitura do Auerbach. E eu vou começar, vamos dizer assim, um comentário, uma semi-pergunta, digamos, sim, tanto a questão
digamos, da função de orientar pela docência, né? Nesses grupos de leitura mais espontâneos, mas ao mesmo tempo mais intensos. São leituras mais detalhadas, que não tem aquele tempo da disciplina que temos que cumprir os objetivos. Era realmente assim, um tempo aberto, onde a gente podia ler com detalhe e detimento, no caso, a consagrada Mimesis do Auerbach, né? Então, Danilo, comenta um pouco para a gente a importância, o que motiva você a fazer esses grupos de leitura, nesses espaços mais, digamos assim, academicamente íntimos, né? E, ao mesmo tempo, especificamente, como um autor como Auerbach, esse método crítico, né, de exprimir o detalhe e levar ele a muitas dimensões sociais da tessitura do texto, como isso também faz parte do trabalho docente? Bom, são duas perguntas, né? A coisa do grupo de estudos, ou dos grupos de leitura, para mim é fundamental. Eu fui muito formada por isso na graduação. Eu acho que teve um momento da graduação que eu passava mais tempo fazendo grupo de leitura do que em sala de aula, com os colegas, né? Eu tive a sorte de encontrar um colega que era mais velho, que já era formado em História, o Marco Roma Santa, e a gente tinha... Isso logo que eu entrei na graduação, era muito nova, e a gente lia... Eu tinha grupo de estudo de tragédia grega, tinha grupo de estudo de filosofia, tinha grupo de estudo de Hegel, eram vários, a gente fazia vários grupos. Chegou uma hora que eu percebi assim, eu tinha 3 disciplinas, o resto do tempo que eu passava na faculdade era fazendo grupo de estudos com os colegas. E com essa disposição mais aberta de debate, com tempo livre de ler o texto na minúcia, né? Então, acho que, como para mim isso foi muito formativo, eu sempre estimulei isso nos alunos, lá no Departamento de Ciência da Literatura, algumas gerações de monitores, eu acompanhei, tinham essa prática de organizar grupos de leitura em tópicos que eram dos interesses deles, que eram coisas que estavam, às vezes, pelas quais passavam muito rápido no currículo, mas que queriam aprofundar, então se organizavam. Eu sempre estimulei isso nos alunos, e em alguns casos eu participei, como esse grupo do Mimesis, né? Que foi muito legal, né? A gente fez uma leitura, a coisa durou um bom tempo, a gente ia lendo capítulo a capítulo, e você não consegue fazer isso num curso, né? Não consegue. Então, são essas coisas que o espaço universitário proporciona, né? Que a autonomia de cada um na universidade proporciona, que tem que ser valorizadas. A gente, às vezes, fica tão sobrecarregado para cumprir as tarefas burocráticas, né? Aquilo que é a obrigação, a disciplina obrigatória, a carga horária de extensão, a carga horária de atividades científico-culturais, que essa sede de conhecimento de alguma coisa que essa sede de conhecimento mais espontânea acaba não sendo suprida, né? Então, acho que às vezes é difícil a gente arrumar tempo para fazer, mas é fundamental, né, ter esses espaços mais arejados, né, de debate e de modo horizontal, né? Professor é aluno de graduação, aluno de mestrado, aluno de doutorado, todo mundo... Claro que cada um, né, tem uma trajetória maior ou menor, enfim, mas isso vai se resolvendo ali na conversa. Não tem não é uma aula, né? Então, eu vou ali como professora para trocar ideias com as pessoas, não é para ensinar, né? É para ler junto mesmo, né? Acho fundamental. E quer dizer, como é que... A segunda parte da pergunta, o que era que você falou, como é que essa experiência do Auerbach, né, de pegar o detalhe e ir expandindo, né, e conseguindo, a partir daquele detalhe... Isso é um método, a filologia moderna do Auerbach, né? Assim, é uma coisa muito do próprio Auerbach. Achar uma espécie de elemento detonador onde está condensado algum
algum aspecto, né, que vai iluminar todo o restante da obra, né? É o Ansatz. É é um fragmento textual, é alguma recorrência, é um signo, mas, de alguma maneira, com o conhecimento do todo da obra, né? Na verdade, essa leitura implica, ela é sempre uma releitura, né? Nunca é numa primeira leitura que a gente vai ter a percepção, né, da potência reveladora de um determinado elemento. Mas nessa segunda leitura, depois da compreensão do todo, você volta à obra e aí você consegue ir detectando aspectos que podem ser pensados como iluminadores daquele todo. Então, decifrando né, aquele elemento, você começa a pensar mais amplamente, né? Eu digo aos meus alunos que isso depende um tanto de intuição. Claro que a gente tem técnicas, né? A gente tem certo aconselhamento. Olha, sempre você está lendo ficção, não pode deixar de prestar atenção no narrador. O narrador sempre é uma chave fundamental para a constituição da narrativa. Então, nunca leia uma obra de ficção sem pensar de qual ponto de vista essa história está sendo narrada. Isso é determinante. Então, isso né, é uma espécie de quase que de uma lei de leitura, né, né? Isso é técnica básica, né? Mas, a par disso, tem muito de intuição também. Alguma coisa aqui está me chamando a atenção, eu não sei direito por quê, mas está me chamando a atenção. Eu tenho que parar para pensar nisso. Pode ser uma bobagem, eu posso não chegar a conclusão nenhuma, pode não acontecer nada com aquilo, mas pode acontecer. E isso pode ser responsável pela originalidade da sua leitura. Tem alguma coisa que espeta naquele texto, tem alguma coisa que chama a atenção, tem alguma coisa que é recorrente, tem alguma coisa que é intrigante, você não sabe por quê, não sabe mesmo. Isso é o trabalho de estudo, de reflexão, é parar para pensar por que aquilo ali teve algum peso na sua leitura. Então, a gente tem que confiar um pouquinho na intuição nessa hora também, né? Tem técnica, mas o Antônio Cândido dizia isso, né? Tem uma coisa que não é fazer crítica impressionista, mas tem um momento, né, da crítica que depende dessa abertura, desse deixar-se levar pelo texto e assimilar, e captar, e reunir aquilo que, de alguma maneira, chama a atenção da sua sensibilidade. A gente não pode esquecer, a crítica não é uma tarefa apenas cerebral. Ela é cerebral, ela é, né, uma racionalização, ela é um trabalho conceitual, né, de elaboração de pensamento, mas é também de sensibilidade. Né? E aí aí não tem técnica, né? Aí não tem como dar uma receita. Depende da sensibilidade também. Obrigado pelo seu comentário. Deixa recuperar do estudo da figuração do cotidiano como na ficção contemporânea brasileira, que, digamos, é o tema, digamos, geral do seu interesse, da sua pesquisa. A palavra figuração já é um termo, um conceito que nos remete diretamente ao vocabulário crítico do Auer, né? E continuo pensando um pouco nos tempos daquele grupo de leitura da Mimese, né? Com a figuração, tentando aproveitar a sua presença hoje aqui conosco, né? Pensando em que nos assiste, como você, digamos, como você enxerga essa figuração auerbachiana nessa ficção contemporânea brasileira? Eu vou te pedir, se for possível, e vocês fiquem à vontade para escolher algum detalhe
de alguma obra, seja Guimarães, seja Paulo Lins, seja Rubens Figueiredo, seja Beatriz Bracher, como a gente poderia enxergar essa figuração de Bauerbach ia dizer na nossa literatura brasileira, mesmo que eu sou estrangeiro, assim que eu já me sinto brasileiro também, né? Então, lembrando, né, como eu me lembro daquelas conversas com você no grupo da Mimese, essa figuração é um termo muito potente, né? Porque ele pega desde vamos dizer assim, o poeta ou o narrador eloísta, né? Do Antigo Testamento, passa por Dante, né? Passa por Cervantes, até, digamos, o formalmente chamado modernismo do Joyce, né? É um percurso gigantesco, né? E também europeu ocidental, né? Aí também tem outro viés da pergunta, e como aproveitar a figuração, né, auerbachiana, mas, digamos, também pensando em Cândido, em Schwartz, como entender isso no nosso contexto latino-americano, sabe? Como, digamos, o cruzamento entre texto e leitura, teoria e interpretação, deve aproveitar a força de um termo teórico como a figuração, mas dentro, como você falou, da experiência social brasileira e além, na experiência social latino-americana. Eu vou te pedir, assim, ficar à vontade, escolher, assim, a seu gosto, que trechos de algumas obras que você tem trabalhado com os alunos abrem essa figuração do cotidiano brasileiro? Bom, na verdade, Dionísio, eu vou te confessar que quando eu uso o termo figuração, não é com essa pretensão teórica de resgatar a noção de figura do Auerbach, que tem uma inscrição muito específica, né, no pensamento católico, cristão, melhor dizendo. E, na verdade, eu acho que a referência maior aí nem é o Mimesis, e sim o ensaio figura. Né? Isso. Que aí depois ele vai trabalhar com essa noção, quer dizer, ele também trabalha com essa noção a propósito do Dante. Né? Isso aí tem toda uma dimensão religiosa implicada, né? Que na verdade, ele vai tomar isso de empréstimo da tradição latina e depois do pensamento cristão, mas não é num sentido bem mais modesto que eu emprego o termo figuração, para contornar as polêmicas em torno da noção de representação. Né? Porque a rigor, figuração aí quer dizer representação estética. Né? É como é que se constrói literariamente uma apresentação, uma exposição da vida cotidiana na ficção brasileira contemporânea. Né? Então, a ideia, eu quis evitar mal-entendidos em torno da noção de representação, que para mim é uma noção absolutamente válida. Quando a gente fala em representação, não é espelhamento, né? Não é teoria do reflexo. Representação implica forja, implica elaboração na linguagem, né? Eu achei que figuração ficava mais neutro. Né? Mas, no fundo, é representação. Né? Como é que a expressão literária constrói uma imagem da vida cotidiana, né? Que não é documental, necessariamente. Pode pretender até ser documental, mas não é necessariamente documental. Para dar um exemplo, eu pegaria, porque eu vou dar um exemplo de alguma coisa com que eu estava trabalhando num texto recentemente, que é uma passagenzinha do Passageiro do Fim do Dia, do Rubem Figueiredo. Eu já coloquei isso em algum ensaio.
É uma cena em que tem um homem pobre, né, um pai de família, que está aguardando que a cunhada receba um benefício social, que vai ter um cartão de supermercado. Então, ele vive, a cunhada e a filha, que trabalha, mas vivem com muito pouco dinheiro, num bairro periférico. E a cena é o homem no supermercado, o homem pobre no supermercado, né? E aí o relato, né, a narrativa do Roberto Figueiredo é muito poderosa, ela é muito pungente, né, porque ele assume, o narrador em terceira pessoa, assume o ponto de vista desse personagem, né, transitando entre as prateleiras, olhando as mercadorias, e a descrição das mercadorias não é uma descrição naturalista, digamos assim, né? As mercadorias não estão ali, ele não para descrever o que era o sabão em pó da marca. Não, ele fala das embalagens vibrantes, as letras das embalagens com tons muito fortes, que começam a ofuscar o olhar daquele sujeito, né? Ele passa pelas... É a coisa mais banal do mundo, né? E é o supermercado. Não tem nada de altamente dramático a princípio nisso. Mas ele consegue fazer disso, no modo como a narrativa é construída, né? Ele consegue trazer à tona todo o sofrimento da pobreza diante da mercadoria exposta e posta na prateleira como se fosse acessível. E não é, né? Então, eu acho que isso é um exemplo, né, de como a literatura consegue trazer esses matizes de experiência cotidiana, né? Isso aí está aí, isso acontece todo dia. As pessoas estão todo dia precisando comprar coisas que não podem comprar. Como é que é essa relação com a mercadoria? É alguma coisa que transtorna, né? Então, eu acho que é dessa ordem de delicadeza, né, a respeito da experiência cotidiana, que a literatura e outras formas de arte conseguem pôr em cena. E são coisas que estão aí ao alcance dos olhos, mas a gente não penetra nisso, né? É preciso que o artista configure isso, construa isso, para que a gente tenha acesso a esse tipo de experiência, que as pessoas, que o leitor consiga sentir essa experiência que ele mesmo já pode ter sentido na vida real, mas que ele não traduz daquela maneira, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, sim. Eu acho muito interessante e sempre aí, como você recomenda, esse corpo a corpo com o texto, digamos, a condição sine qua non para a gente poder posteriormente pensar qual tendência de leitura, de interpretação teórica a gente vai escolher para comentar esse texto. Não, só uma parte. Eu acho que, na verdade, o corpo a corpo com o texto já supõe um posicionamento teórico, né? O corpo a corpo com o texto é o que a gente chama de leitura cerrada, né? Essa leitura cerrada não precisa ser ao modo do New Criticism, que recusa qualquer exterioridade, né? Que vai pensar só a obra fechada em si. Ela pode ser feita ao modo do Antônio Cândido, que procura fazer uma crítica integradora, né, com olho na especificidade da obra e um outro olho no seu entorno, nos fatores internos com os quais ela dialoga, no contexto em que ela está inscrita, né? Então, já supõe, a rigor, um posicionamento teórico, a leitura cerrada. A gente, hoje, por exemplo, isso às vezes é recusado como excesso de textualismo, né? A leitura cerrada é um método filológico também, né? Uma das formas de leitura cerrada é um método filológico. Isso é muito refutado no debate teórico, muitas vezes refutado no debate teórico contemporâneo, que vai pensar outras funções da literatura, né? A literatura como um veículo de afirmação de posições políticas, a literatura
como alguma coisa escrita na dinâmica, algo para ser mais vivido do que pensado, né? Então, o que é, enfim, certas práticas literárias, como o Islã, por exemplo, né, coletivos, de fato, exigem um outro tipo de leitura, né? Mais uma vez, é sempre o objeto que tem a primazia, né? É preciso respeitar a especificidade do objeto para definir os modos de relação com ele. Então, se a gente pensa no Islã, por exemplo, essa leitura da minúcia talvez não funcione tão bem, porque aquilo ali tem performance, aquilo ali tem uma inscrição relacionada à manifestação de determinados grupos sociais, aquilo ali tem uma função de protesto, muitas vezes, e de militância. Então, tem que ser lido também de uma outra maneira, talvez, né? Mas, se a gente for falar, digamos assim, no texto literário, na forma romance, uma forma já mais estabilizada, num gênero, né, que já tem uma inscrição mais estabilizada na história da literatura, sem dúvida, o poema tradicional, impresso, né, sem dúvida, esse tipo de leitura, na minha avaliação, mas isso já supõe uma posição teórica, né, é fundamental. Se não, completamente entendo a colocação, a complexidade de questões do ato da leitura e interpretação, digamos, é um assunto já é um objeto complicado de pensar, né? Mas estou pensando não tanto digamos, nos assuntos macro de uma leitura literária, mas precisamente o detalhe, a dimensão mais micro da leitura, como a passagem do homem pobre no supermercado que você relatou. Porque pensando nas figurações, e o plural é indicativo dessa complexidade do ato de leitura, mas também da complexidade, sabe, das distintas manifestações literárias em si, né? Dos distintos textos como tais e dos distintos autores. Então, aí eu penso nessa passagem que você citou, de Figueiredo, né? Do homem pobre no supermercado. E aí fico pensando, por exemplo, o bandido, o favelado pobre em Cidade de Deus, né? Ser pequeno e se o parceiro... Eu deveria saber isso, foi o tema da minha tese. Bené. O Bené. O Bené, né? O jovem bandido favelado que comprando roupas do que ele entende que são de pessoal de Zona Sul, né? Essa passagem onde ele está comprando as roupas, né? E ele é, assim, sumariamente, assim, esculachado pelos outros, digamos, parceiros da quadrilha, né? E aí ele reage, né? Então, aí ele está no meio daquele trance simbólico, né? Eu quero parecer uma coisa que eu não sou, e os meus parceiros estão rindo, porque a minha entrada, né, na estética das roupas da Zona Sul, né, cria uma tensão que causa riso. Aí o Bené pega a sua arma, dá uns tiros e todo mundo fica caladinho, né? Isso é uma cena que eu ainda hoje me lembro do romance. Quero dizer, é outro tipo de realismo. Fonseca é uma prosa realista, assim, muito cuidada. Não consigo esquecer que o Figueiredo é tradutor do russo. Uhum. Ele leu, sabe, essa tradição direto da fonte, aspas. Uhum. E quando eu vejo uma passagem como essa do Bené em Cidade de Deus, é como que outra figuração, é outra, como se diz coloquialmente, é outra parada, né? É outra construção verbal,
é um detalhe, não uma passagem aí no texto que implica um cruzamento entre experiência social e formalização do texto, que eu vejo duas figurações diferentes, né? Aí você Não, pensa em outros escritores, e aí vai, digamos, um inventário de manifestações específicas dessa experiência, digamos, do realismo, né, do cotidiano, são tão variadas que me colocam naquele velho dilema, né? A unidade. Mas isso me fez lembrar um pouco também da obra O Riso dos Ratos, do Terron, que é uma obra apocalíptica, é uma distopia. Eu trabalho um pouco também com essa... Eu trabalho com distopia, daí tem uma passagem que um dos indícios assim que o mundo está acabando é que os boletos param de chegar. E daí, a partir disso, ele constrói uma imagem distópica de toda a sociedade, mas ele traz também essa ideia de como a nossa construção social é super complexa, mas super frágil ao mesmo tempo, e é dentro desses pequenos indícios que se exatamente. constrói essa imagem que te encaminha daí, né, para o sentido maior, a gente pode dizer, né? Tem encaminhamento daí para o sentido maior, que é aquele que o estudante quer já, logo de cara, olha a obra e quer determinar ali, quer encontrar. Exato, né? Quando você pensa nesse. Peraí, mas tem esse ponto, né? A obra se constitui, essa distopia, eu não li o livro, mas pela sua descrição, né, essa distopia se constitui a partir desse elemento. Você não pode deixar para trás esse elemento. Né? Se não pensar esse elemento, está perdendo alguma coisa. E esse elemento é muito significativo. E Tem daí uma carga crítica. Isso, é justamente, e fica você pensar dentro da construção do seu, quando você vai construir o seu texto mesmo, o seu trabalho acadêmico, a construção que parte dessa minúcia e te leva pro lugar maior, ela é uma construção até que, vamos dizer assim, esteticamente, dentro do pensamento científico, é uma construção muito bem fundada e também muito interessante ao leitor do seu trabalho crítico. Sim. Porque de alguma maneira você oferece cumpre uma função também, que é a função da crítica, né? Que é proporcionar a outros leitores uma entrada naquela obra. Né? Você consegue fazer esse tipo de... Primeiro, não é apenas um mapeamento, claro, né? Mas depende de um certo mapeamento para se construir a reflexão. Então, se você oferece esse mapeamento, você está dando a oportunidade também de se construírem outras reflexões, que não aquela que você propôs. Né? Eu acho que é preciso ter também essa consciência de uma certa generosidade implicada no ato crítico, né? Que é na minha concepção, tem que ter alguma disposição de intervenção, mas também de instigação, né? de abertura de caminho. Né? E, bom, Daniela, a gente já está aqui quase mais de uma hora conversando, então, para não tomar muito seu tempo, ao estudante que gostaria de ter uma perspectiva inicial das posições aqui que você colocou, das perspectivas que você colocou, tem algumas obras que você indicaria para ele ler? Dicas de leitura para um estudante Dicas de leitura. De graduação, né? Olha, eu acho, vou ser bem assim, bem basilar, tá? Tem um livro de um colega nosso, do Fábio Durão, eu acho que é um dos poucos livros no Brasil que tem essa disposição pedagógica, né? O Dionísio voltou, que tem essa disposição pedagógica para o estudante de letras, que se chama Metodologia de Leitura. Será que eu vou lembrar o título? Eu tenho ele aqui.
mas já não sei onde está. Metodologia... Gente, me fugiu o título agora. Metodologia de leitura... Mas, enfim, é um título do Fábio Durão, tá? Sobre metodologia metodologia de pesquisa em literatura. Metodologia de pesquisa em literatura. Ele vai falar de tudo isso, de leitura cerrada, do ato crítico, né? Então, acho que é um livro que ajuda a fazer uma base, sabe? Não é uma discussão de teorias da literatura. É um pouco assim, como ler, né? Como trabalhar com literatura. Acho que ajuda muito. Exemplo disso sendo feito, Antônio Cândido. Eu acho que no Brasil, que vem sendo um autor bastante contestado, né? Como todo autor canônico sempre, né, tem um questionamento, muitas vezes os questionamentos bastante levianos, eu diria, né? Não é que tudo que o Antônio Cândido fez seja perfeito, né? Não é que a gente tenha que obrigatoriamente concordar com o grande professor, né? Mas o debate tem que ser feito de maneira também consistente. Desqualificar o trabalho seminal do Antônio Cândido a partir, muitas vezes, de leituras muito parciais, né? Parciais no sentido mesmo de se ler uma parte, né? As contestações, por exemplo, à formação da literatura brasileira, uma vez eu me dei ao trabalho de observar isso, ela, em geral, discutem a introdução. Então, o sujeito escreve um livro que deve ter umas 400 páginas e a pessoa se concentra em 4% dessas 4%. Então, quer dizer, todo o trabalho que constitui o corpo do texto mesmo é deixado de lado, não é discutido, e as ideias ali da introdução, que são um tipo de escrito raro no Cândido, né, que, em geral, prima pelo exercício da crítica propriamente dita, a teorização está ali na própria prática crítica, não é muito um autor de especulação teórica, né? Ele é muito mais um crítico, propriamente, né? Então é até desonesto, né, se fazer uma contestação que não leve em conta a leitura das obras que ele vai fazendo ali ao longo daquele livro inteiro, né? Então, só para dar um parênteses sobre um alerta, digamos assim, já que a gente está falando com os estudantes, a respeito de um certo movimento anti-Cândido, que eu noto hoje na Universidade Brasileira. Como se a perspectiva do Cândido fosse hegemônica. Não é. Essa perspectiva de crítica materialista, de crítica integradora entre forma e processo social, ela não é majoritária nos nossos departamentos de letras, né? Eu digo isso porque justamente eu venho de um grupo de pesquisa que se configurou porque as pessoas nas suas instituições se sentiam isoladas e minoritárias. Então, o Grupo Formação do Brasil Moderno, que era o grupo de pesquisa, foi o grupo de pesquisa ao qual eu me vinculei quando estava no doutorado e que funcionou durante... A gente, esse ano, comemora 25 anos da fundação do grupo. Na verdade, o grupo agora meio que opera no âmbito da DCGT, Literatura e Sociedade da ANPOL, mas nesse grupo havia grandes discussões, que é totalmente fundado pela leitura da obra do Antônio Cândido e muito também do Roberto Schwartz, mas com debates e polêmicas e questionamentos enormes sobre as posições desses autores, a partir de uma leitura consistente, mas uma leitura crítica também, né? Então, como recomendação, né, de inspiração para o exercício crítico, eu acho que no Brasil o Antônio Cândido continua sendo um imenso nome, né, para os estudantes observarem como é que, sem jargão teórico, empolamento teórico, é possível fazer uma leitura, né, detida, cuidadosa, original,
de uma obra específica. Então, a prática do Cândido, o método do Cândido é exemplar nesse sentido. São leituras que levam em conta a tradição crítica que o antecede, são leituras que dedicam um olhar atento à especificidade da obra, que não chegam com sentidos decodificados, né, e que buscam construir categorias e procedimentos em função da obra. Né, não encaixam a obra num esquema teórico pré-existente, e sim procura desenvolver, né, extrair daquela obra os instrumentos conceituais, teóricos, com os quais ela pode ser pensada. Né? Acerta sempre? Não. Ninguém acerta sempre. Né? Então, tem vários pontos em que você precisam ser repensados, até em vista, né, das transformações da história, do tempo, né? Mas, de qualquer modo, permanece sendo um grande modelo. O Auerbach, né? Porque, de fato, são duas questões, como bem você pontuou. Primeiro essa perspectiva das pessoas, que essa crítica sem razão se coloca que o autor tinha que ter acertado em tudo, né? Ele tinha que simplesmente ter todos os pontos críticos dele serem corretos, e depois esperar que o autor que escreveu algumas décadas atrás de nós, tenha a compreensão da história de hoje, do nosso estado social. De questões do nosso tempo. São questões que, né, são exigências de modos de pensar. Né, isso é muito elementar, né? Todo mundo está escrito no seu tempo, no seu contexto. Então, evidentemente, alguns direcionamentos vão conflitar com direcionamentos contemporâneos. Não se pode exigir isso do autor, isso é anacronismo, né? Eu brinco com os estudantes, eu falo, espera uns 20 anos para ver quando alguém lê esse teu primeiro artigo aí, o que ele vai achar. Mas, Dionísio, eu fiz aqui minha última questão para a professora, já que tomamos aí 1h30 do tempo dela, hein? Então, vou deixar agora você também, se tiver mais alguma questão, suas últimas palavras aí. Não, eu acho que já, digamos, fomos, digamos, estamos super felizes com o tempo que a Daniele já generosamente dedicou às nossas perguntas para a entrevista do ciclo aqui. E, teve uma interrupção tecnológica, mas eu acho que depois teve uma sequência, e eu tenho certeza de que, digamos, ficou bem. Então, foi uma pena, na verdade, porque quando caiu a conexão aí, da sua, você estava justamente descrevendo a questão que eu me coloco hoje nesse estudo a respeito de ficção contemporânea. É a unidade da multiplicidade, como você colocou. Né? Assim, quais são os traços recorrentes na ficção contemporânea para o tratamento do cotidiano? Quais são as estratégias? E onde é que tem coisas singulares? Eu estou um pouco... É lógico que eu não estou fazendo nenhum mapeamento extensivo, é impossível. A produção literária brasileira contemporânea é avassaladora, enorme, né? Então, a gente vai elegendo alguns autores, algumas obras. Mas eu tenho feito muito esse trabalho de comparação, né? Procurando pegar vozes diversificadas, autores de posições sociais diferentes, posições regionais diferentes, estilos diferentes, e tentando observar assim, o que é recorrente, o que pode ser pensado talvez como uma gramática da apresentação do cotidiano em termos de
tratamento de recursos expressivos, né? O que talvez esteja sendo usado de maneira quase que convencional para tratar o cotidiano, e onde isso se rompe. Então, justamente, o desafio é um pouco esse, é tentar detectar numa produção em curso, né, certas constantes, ou o que foge dessas constantes, né? É um pouco isso, essa unidade da diversidade, né? É fácil dizer, difícil explicar. E quando penso essas representações da cotidianidade, é bem complicado você tentar fazer aquele paralelo, aquela comparação, né, de como dois autores, ou dois ou mais autores, tentam dar tratamento a essa experiência social, sendo que o resultado, digamos, na primeira leitura, é bem específico a cada um, né? Uhum. Figueiredo tem aquela prosa bem assim cuidada, bem assim como do detalhe, né? Aquele homem no supermercado que você falou. E, por exemplo, a Cidade de Deus de Paulo Lins são rajadas de tiros, né? São cena tras cena, tras cena, tras cena, que funciona como se fosse uma metralhadora atirando, né? E isso é uma de característica do cotidiano violento dele, por exemplo. Mas são dividem ser parte de representações do cotidiano, né? Então sempre claramente sempre um desafio, não uma questão não uma questão de respostas certas, e esse é o trabalho, né? Tentar observar essas manifestações naquela gigantesca diversidade, porque realmente fazer um mapeamento é tarefa quase que impossível. E se você olha para, digamos, as produções literárias dos vizinhos, né? Aí complica mais o mapa, né? Fala no realismo latino-americano, também o desafio fica ainda maior, né? Sem dúvida. Mas aí eu nem me meto. Aí isso é trabalho para a rede de pesquisa, né? Para uma pessoa só. Eu acho que podemos ir encerrando, Antônio. Sim, então Daniele, muito obrigado pela generosidade. Eu que agradeço, gente. Foi uma ótima conversa, realmente uma oportunidade. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Agora que eu acho que só de um ano para cá é que essa dinâmica dos encontros presenciais universitários reaqueceu, né? Pelo menos na minha experiência tem sido assim. Então, tomara que a gente tenha oportunidade ou de vocês estarem aqui ou de eu estar aí, porque é no cafezinho ou no chopp que a conversa rende mais ainda, né? Fica mais interessante ainda. Então é isso. Muito obrigado, Dionísio. Muito obrigado, Daniele. E nos vemos vamos nos ver ainda, vamos tomar esse chopp aí. Sem dúvida. Até mais, então. Valeu, tchau. Pessoal.